Bom, a primeira coisa que eu acho importante frisar é que o coração normal não quer dizer que a gente não possa ter doença elétrica, né? Ou seja, principalmente as canalopatias, as doenças dos canais de sódio, potássio, como a síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, etc., são situações nas quais um ventrículo, um coração normal, pode levar a uma fibrilação ventricular por uma arritmia em pacientes com uma repolarização anormal, né? Então, nós podemos dividir as arritmias ventriculares em corações estruturalmente normais, naquelas em que nós temos, por exemplo, as extrasístoles de vias de saída do ventrículo direito e esquerdo, né? As extrasístoles de músculo papilar, as taquicardias ventriculares sustentadas das vias de saída e a taquicardia ventricular idiopática verapamil sensível, que está relacionada a uma reentrada no septo interventricular. Por outro lado, naquelas com coração com repolarização anormal, que são alterações genéticas e muitas vezes familiarmente herdadas, né, em história familiar, a gente vai encontrar então a síndrome de QT longo, síndrome de Brugada, síndrome de QT curto e a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que o André vai falar no final da apresentação, no final da tarde, melhor dizendo. Então, como é que eu encaro a extrasístole ventricular? A extrasístole ventricular, na verdade, a gente pode dizer para ela, olha, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Se ela estiver no ventrículo normal e eletricamente normal, é um fenômeno benigno, ou relativamente benigno, dependendo de algumas circunstâncias. Agora, se ela estiver associada a uma dessas alterações de repolarização que nós comentamos, ela pode realmente desencadear uma morte súbita. Em relação aos mecanismos das taquicardias ventriculares idiopáticas, nós sabemos que as de via de saída normalmente são relacionadas à automaticidade aumentada e as fasciculares relacionadas ao septo por reentrada, mas em ambas as situações nós temos uma alta eficácia da ablação por catéter com muito baixo risco no procedimento, o que não é precisamente a mesma coisa quando nós temos doença estrutural, em que nós temos taxas de sucesso bem menores, uma situação bem diferente. As TVs idiopáticas, então, são habitualmente monomórficas, elas usualmente, pela forma do eletrograma, no eletrocardiograma, nós podemos definir com uma certa dose de exatidão da onde que é a origem, se é ventrículo esquerdo, se é ventrículo direito. Elas podem ser não sustentadas e eventualmente até assintomáticas, ou quando sustentadas, geralmente elas estão associadas a sintomas, né? Elas podem também cursar com taquicardiomiopatia e a terapêutica empírica com droga pode ser eficaz ou relativamente eficaz, embora raramente a gente tenha uma limpeza da arritmia. A gente vai ter só uma diminuição provavelmente da quantidade de ectopias, né? Então, os beta-bloqueadores têm sido utilizados nas taquicardias relacionadas às vias de saída direita e esquerda e o verapamil nas taquicardias idiopáticas relacionadas ao fascículo. E a ablação, como eu disse, deve ser utilizada com uma alta taxa de sucesso. Então, esse é um exemplo, é uma derivação D2, mostrando a extrasístole que vem de cima para baixo da via de saída. Não se pode dizer se é do ventrículo esquerdo ou direito com uma derivação só. E esse paciente pode ser assintomático e, às vezes, isso pode ser detectado num exame clínico, na pulsação, na hora de medir a pressão arterial. A gente verifica que esse paciente não sente a arritmia. Eventualmente, o paciente pode ser muito sintomático e a gente não sabe muito bem o porquê, que alguns pacientes evoluem, sentem cada extrasístole e isso se torna um inferno na vida deles, e outros pacientes simplesmente não percebem. O fato é que quanto maior a quantidade de extrasístoles ventriculares durante o dia, e aí o número mágico seria mais de 20% de ectopias no Holter de 24 horas, nós temos uma associação com taquicardiomiopatia, piora de classe funcional, né, e eventualmente também a presença de dilatação de ventrículo e diminuição da fração de ejeção. É verdade, esse número é oriundo de alguns trabalhos, principalmente realizados no Japão, em que se verificou que mesmo quando o paciente não tinha uma disfunção muito importante, às vezes uma fração de ejeção de 58, 60, você fazia ablação
da arritmia ventricular e a satisfação de ejeção passava para 75, por exemplo, né? Ou seja, nós podemos ter um ataque de miocardiopatia leve, né, ou mais moderado ou importante, dependendo de cada paciente. E aqui, quando a gente faz a eliminação da arritmia, seja por droga, seja por ablação, nós vemos uma melhora importante da fração de ejeção, dos diâmetros ventriculares, né, inclusive a diminuição importante do refluxo mitral, que pode acompanhar a dilatação ventricular nessas circunstâncias. Então, a taquicardiomiopatia é um evento bastante comum associado a essas extrasístoles idiopáticas, principalmente as de via de saída de ventrículo esquerdo e direito. E a abordagem que nós podemos fazer do ponto de vista de ablação, ela pode ser à direita ou à esquerda, né? À direita, a via de saída do ventrículo direito, eventualmente, alguns casos podem ter focos ao nível da artéria pulmonar, acima da válvula pulmonar. Pode, eventualmente, também ser pararrisiano, ou perto do feixe de riso, que a ablação se torna um pouco mais delicada. Do lado esquerdo, nós podemos também chegar a essa região da via de saída através da exploração das cúspides, né, do seio de Valsalva, do seio coronário distal, a parte final do seio coronário, por dentro dele a gente também pode chegar nessa região com catéter, e também podemos ter ectopias na região do ânulo mitral, e eventualmente até chegar pelo próprio apêndice atrial esquerdo em cima dessa região, já que existe uma contiguidade anatômica bem importante. E, raramente, a gente pode se deparar com situações nas quais a gente não consegue chegar no foco da arritmia de jeito nenhum e só com uma punção transtorácica, com o catéter colocado no espaço epicárdico, a gente consegue, então, eliminar essas arritmias. Essa região, se a gente começa a olhar do ventrículo direito, parede livre, para a parede septal, aqui a cúspide coronariana direita, esquerda e o ânulo mitral, a gente, à medida que desce nessa linha imaginária, nós vamos ver que V1 vai se transformando. Nós vamos ter um aparecimento de uma onda R cada vez mais pronunciada, mais larga e mais importante à medida que nós caminhamos da direita para a esquerda nesse nível. E às vezes pode ser bastante difícil a gente chegar ao local exato, porque existe uma contiguidade da artéria pulmonar e da aorta bem importante e que muitas vezes nós temos que explorar em múltiplos locais para conseguir chegar à posição ideal para a ablação. Esse caso para ilustrar uma paciente minha de 60 anos, né, que me procurou por cansaço, dispneia, classe funcional 2, uma segunda opinião, ela tinha outro cardiologista, e já tinha um bloqueio de ramo esquerdo desde 2010. Na época, ela tinha uma fração de ejeção de 72%. E o eco atual, ela tinha uma fração de ejeção de 34%. O átrio esquerdo não era muito grande, o ventrículo esquerdo também não era muito dilatado, só um pouco, 54 milímetros, né? E ela vinha em uso dessas medicações aqui para a sua insuficiência cardíaca, com a pressão arterial normal, uma frequência de 50 batimentos por minuto. A primeira coisa que me veio à cabeça, vou ter que ressincronizar essa paciente, que provavelmente esse bloqueio de ramo esquerdo que ela tem, né, ela deve estar provocando essa piora da função ventricular. Entretanto, solicitei alguns exames, ela fez um cateterismo que mostrou coronárias normais e um novo eco que mostrou uma fração de ejeção confirmando 41%, tá, com uma movimentação assincrônica do septo e uma hipocinesia difusa bastante importante. Esse era o eletro dela de entrada, um bloqueio de ramo esquerdo com uma duração do complexo QRS de 160 milissegundos. E na evolução, com o tratamento, essa paciente foi melhorando da fração de ejeção, foi para 59%, o ventrículo diminuiu um pouquinho para 54%, isso só com a medicação. E na evolução, numa das consultas dela no final do ano de 2015, eu notei que ela vinha fazendo um bigeminismo ventricular no pulso, coloquei para fazer o eletro, e vou mostrar o eletro em seguida, e solicitei a seguir um eco e um Holter, né? No Holter, ela tinha 43% de extracístoles ventriculares nas 24 horas. E o eco já mostrava um ventrículo com 64% de fração de ejeção, uma melhora progressiva com a medicação. Pensei em indicar a ablação dessas ectopias para ver se eu melhorava ainda mais a função ventricular e comecei a pensar que essa paciente, apesar de um bloqueio de ramo esquerdo, ela poderia estar muito mais
relacionada a uma taquicardiomiopatia do que propriamente a um desincronismo. Essa era a extrasístole que a paciente apresentava no consultório, D2, D3 AVF positivos, V1 e V2 bastante positivo, então mostrando que vinha da esquerda para a direita, de cima para baixo, via de saída do ventrículo esquerdo. Analisando um pouco melhor os padrões que a gente sabe que existem das origens aqui na via de saída do ventrículo direito, na cúspide direita, na cúspide esquerda, a gente localizou mais ou menos que deveria estar no ânulo mitro-aórtico, nessa continuidade mitro-aórtica aqui, provavelmente essa ectopia. Então, o eletro no dia da ablação era esse, um bigeminismo o tempo todo, e a ablação nesse local que a gente esperava, passando a válvula aórtica um pouquinho mais para dentro, ali na continuidade mitro-aórtica, nós conseguimos uma precocidade do eletrograma no local de 40 milissegundos, que é considerado muito boa, e a aplicação de radiofrequência fez desaparecer completamente a extrasístole. Esse é o Holter pré e esse é o Holter pós. Nós passamos a ter 184 extrasístoles de outra morfologia, não era mais da mesma região, menos de 1%, e a fração de ejeção dessa paciente aumentou para 74%, e o diâmetro ventricular diminuiu para 45 milímetros. Então aqui a gente vê a evolução, né, ou a involução dessa taquicardiomiopatia, com o aumento progressivo da fração de ejeção e a diminuição do diâmetro do ventrículo, né, e mostrando que, nesse caso, ela continua com seu bloqueio de ramo esquerdo e está muito bem obrigada, e se eu tivesse feito a ressincronização, provavelmente ela não teria respondido de maneira tão boa como a gente vê aqui. Um outro exemplo, um paciente coronariano, de 76 anos, também com uma piora de classe funcional, com 41% de fração de ejeção, né, com extrasístoles frequentes ao Holter e episódios de TV não sustentada. Essa era a morfologia, diferente da outra paciente, também D2, D3 AVF positivos, vindo de cima, mas a gente não vê aquela R tão grande, V1 e V2, a gente vê uma progressão mais discreta, né? Então, localizando isso, a gente achou que devia estar na cúspide coronariana esquerda, e, de fato, lá a gente encontrou, então, aqui os senhores veem o catéter dentro do seio coronário bem inserido, lá na parte distal do seio coronário. Esse outro catéter aqui está na via de saída do ventrículo direito, e esse catéter aqui está na aorta, na cúspide coronariana. Então, as três abordagens que a gente pode fazer para tentar chegar naquele miolo, naquela região, né? E o que funcionou foi esse catéter aqui dentro, como a gente esperava, da cúspide coronariana esquerda, com desaparecimento da ectopia. Esse era o Holter dele antes, né, com 40% de extrasístoles, com 351 episódios de TV não sustentada de 3 a 5 batimentos. E esse é o Holter depois, nenhuma TV e menos de 1% de extrasístole. Um outro caso, outro local, né, um paciente de 52 anos masculino, esse sem cardiopatia estrutural, oligosintomático dessas extrasístoles, né, mas também com extrasístoles frequentes, 41% ao Holter. E esse paciente já tinha usado 3 drogas antiarrítmicas e foi encaminhado pelo cardiologista dele para uma tentativa de ablação por catéter que foi feita pelo método convencional, sem sucesso, e que foi localizada na região anterolateral do ventrículo esquerdo, provavelmente próximo do músculo papilar anterior. Então, essa é uma morfologia típica das extrasístoles do músculo papilar anterolateral. A gente vê que é negativa a extrasístole em D1, D2, D3 AVF são positivos, mas a gente vê um D2 menor que D3, isso é bem típico. A gente vê um R bem amplo em V1, V2, mas com uma pequena Q em V1, e a gente vê que a partir de V4, mais ou menos, a onda S começa a aparecer. Então, essa localização é bem lateral, bem próxima do músculo papilar, né? E, de fato, lá nós conseguimos uma precocidade muito boa, um sinal, um eletrograma muito bom, a aplicação funcionou, né? E por que funcionou conosco e não funcionou antes em outro serviço? Provavelmente porque é muito difícil fazer a ablação do músculo papilar sem a ajuda do ultrassom intracardíaco, né? É uma estrutura piramidal,
nós podemos ter em qualquer área da circunferência do músculo papilar a região do foco, e também o foco pode estar no ápice, de maneira que o catéter, para se apoiar, vai escorregar para um lado e para o outro, a gente vai ter dificuldade de conseguir uma estabilidade. Então, o ultrassom ajuda a gente a ver se o catéter está em que parte do músculo papilar e se ele está em contato realmente, né? E, além disso, a gente pode usar, como temos usado ultimamente, um catéter com sensor de força na ponta, que nos permite mostrar se nós realmente temos contato ou se nós estamos apenas encostados, e isso faz com que a aplicação de radiofrequência não funcione. Nesse caso, o Holter dele antes e depois da ablação, mostrando o sucesso, né? E um segundo caso, esse segundo caso, o Dr. André pediu para eu chamar a atenção, que é paciente do Dr. Theo, e que foi esse senhor de 80 anos que forneceu esses chocolatezinhos para vocês aí no início da tarde, né? Então, esse senhor, ele tinha um infarto prévio, uma cicatriz inferior, já tinha colocado 3 stents em 2007, uma revascularização miocárdica cirúrgica em 1995 e uma fração de ejeção bastante baixa, de 20%. E no Holter, o mesmo tipo de extrasístole de músculo papilar, né, com 32% de extrasístoles nas 24 horas. Aqui é a medicação que ele vinha tomando. E essa ablação foi feita, então, com mapeamento eletroanatômico, usando o sistema CARTO. A gente vê aqui os locais onde a gente detectou a atividade mais precoce na cor vermelha, né, e os mais tardios na cor azul, e a área intermediária com tempos intermediários, né? E o catéter aqui posicionado através de uma punção transeptal, com uma bainha deflectível, né? E esse catéter irrigado, posicionado na região do músculo papilar. Então, a gente aqui consegue mostrar a presença, eu acho que o filme não sei se vai passar, deixa eu ver aqui, se eu consigo. Deixa para lá. Tem um filmezinho aqui, acho que agora eu consigo. Não consegui. 10-0. Então, o filme não rodou, mas aqui seria o catéter em contato com o músculo papilar, né? E com essa visualização, a gente vê aqui que numa aplicação em que eu não tinha um bom contato, a impedância elétrica durante a aplicação não cai, e quando eu tenho um bom contato, essa impedância cai, mostrando que eu tenho, então, uma lesão eficaz, né? Então, esse é o Holter desse paciente após a ablação, com menos de 2% de ectopias ventriculares, foi um sucesso também. Ou seja, nesse caso, né, a gente poderia pensar, se não me engano, esse paciente fez uma ressincronização, né, André? Aumentou para 45%, né? De 20% para 45%, né? Então dobrou, bem importante a melhora. Uma outra situação agora, um homem de 55 anos, hipertenso, com uma ectopia ventricular frequente ao Holter, 14% dos batimentos, porém com 571 episódios de TV não sustentada, com até 75 batimentos, com uma frequência até 250 batimentos por minuto, acompanhada de tonturas e pré-síncope, com uma fração de ejeção de 40, uma disfunção moderada com hipocinesia difusa. Então, esse aqui é o Holter do paciente, mostrando esses clusters, esses episódios de arritmia ventricular, e é isso que o Holter mostrava, uma taquicardia muito rápida e mal tolerada, e é o que nós chamamos de síndrome de Gala-Vardin, né? Então, a gente vê aqui no eletro que essas ectopias vêm de cima, D2, D3, AVF positivo, V1, V2 e V3, a gente vê uma transição a partir de V3, então provavelmente vem do ventrículo direito, fazendo essas salvas muito rápidas de ectopia, né? Então, nesses casos, a gente tem a estimulação adrenérgica, geralmente o esforço físico, emoção, ou até mesmo inotrópicos, broncodilatadores, etc., através do mecanismo de estimulação do MP cíclico. Nós temos o desencadeamento de potenciais tardios e começamos, então, uma rajada de arritmia ventricular, né? Esse tipo de comportamento é bem diferente, por exemplo, dos pacientes que têm uma síndrome de QT longo, que vão ter, na verdade, ao invés de uma despolarização tardia, uma despolarização precoce relacionada ao mau funcionamento dos canais de potássio, e evidentemente que a evolução desse tipo de paciente, todos vocês sabem que é muito pior, né? Ou seja,
Os pacientes que têm Galavandan, eles têm uma arritmia que é sintomática, que pode ser ominosa, uma vez que eles podem ter síncopes, principalmente ao esforço, mas não são pacientes, entre aspas, morredores, como os pacientes com alterações de repolarização ventricular geneticamente determinadas. Esse paciente, então, foi submetido à ablação. Nós conseguimos localizar aqui um eletrograma bem precoce, de 40 milissegundos, na região da via de saída do ventrículo direito, como vocês podem ver aqui, né? E esse era o eletro durante o procedimento, e após a aplicação, desaparece, então, a extrasístole. Outra situação que a gente poderia indicar a ablação, quando a gente vê esse tipo de comportamento. Esse paciente aqui, ele tinha palpitações aos esforços, não usava droga nenhuma, né, pressão arterial normal, e tinha uma resposta pressórica ao exercício um pouco exagerada durante o teste ergométrico, né, e ele então começou a fazer o teste ergométrico e começou a aparecer esse tipo de ectopia que levou a esse comportamento, né. Esse aqui é um caso lá do Dr. Tales, né, muito interessante. E esse tipo de situação a gente não vê com muita frequência. Normalmente, as ectopias de via de saída, a gente vê que, à medida que a função, o ritmo sinusal começa a ficar mais rápido durante o esforço físico, a tendência é de haver um overdrive, né, do nó sinusal em cima dessas ectopias, elas tendem a diminuir no pico do esforço para voltar depois na janela da recuperação, quando o nível de catecolamina começa a baixar. E nesse caso, não. Nesses casos aqui, a gente não vê com muita frequência, mas é uma maneira da gente estratificar esses pacientes, botar no teste ergométrico e ver como é que se comporta. Esse tipo de comportamento, evidentemente, que a gente indica a ablação, né? Então, quais seriam as indicações para ablação por catéter nessa população de pacientes com taquicardias idiopáticas monomórficas ou ectopias do tipo automático? Quando os pacientes são sintomáticos, e você diz, olha, você não tem tanta extrasístole, o teu ventrículo é normal e tudo, mas o paciente diz, não, doutor, eu não consigo conviver com essa sensação, ela é muito ruim, eu quero fazer ablação para me livrar disso, né? Ou não quero tomar remédio, ou o remédio não funciona. Uma indicação mais clara é a disfunção ventricular, que são as taquicardias-miopatias, e também as situações quando a gente tem piora da arritmia ao esforço, ou formas sustentadas levando a síncopes ou pré-síncopes, né? A localização, nós já conversamos um pouco durante a descrição dos eletrocardiogramas, né? Mas na via de saída do ventrículo direito a gente espera encontrar uma morfologia da ectopia de bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, negativo, V1, V2, V3, um eixo para baixo, né? Ou seja, positivo D2, D3, AVF. Os sintomas a gente já falou, o sucesso é alto da ablação, e à esquerda nós temos a mesma situação com a diferença de que de V1, V2, V3, nós temos um padrão de R positiva simulando um bloqueio de ramo direito, certo? Ou um bloqueio de ramo esquerdo, quando a onda R não é muito grande, mas ela é mais larga do que o normal, né? Aqui seria, então, um exemplo prototípico de cada situação. Aqui a transição em V3 à direita e aqui a transição precoce já em V1, uma onda R importante, que estaria à esquerda. Mas nem sempre é tão simples assim, né? A gente sabe que, se for analisar a origem aqui na via de saída, na cúspide direita, na cúspide esquerda, a gente pode ter uma variação de morfologias e uma progressão que pode ser um pouco difícil da gente localizar exatamente da onde vem. Falando um pouco das formas sustentadas. Essa é uma paciente que estava grávida, gestante, e apareceu no pronto-socorro com essa taquicardia, né? Então, a primeira reação do médico plantonista foi achar que isso era uma taquicardia com aberrância, e deu adenosina para ela. E, de fato, funcionou, ela reverteu, tá? Só que isso não era uma aberrância. Na verdade, se a gente usar os critérios de Brugada, por exemplo, a gente vai procurar um RS e vai encontrar aqui em V3, por exemplo, e não tem mais que 100 milissegundos, tem 85. Né? Entretanto, se a gente for olhar aqui em cima em D2, a gente vai ver que tem dissociação atrioventricular, a gente tem a onda P aqui dissociada do ventrículo. Então, de fato, é uma arritmia ventricular, embora, como ela é próxima do septo, ela tem a duração da deflexão intrinsecoide é mais curta, então ela simula uma aberrância, né? Normalmente, essas TVs idiopáticas têm esse tipo de comportamento. Se a gente for olhar a morfologia de V1 e V6, né, a gente também vai ver que a onda R
inicial, mesmo que pequena, ela pode ter mais que 30 milissegundos, e do início da R ao nadir da S, nós vamos ter mais do que 60 milissegundos. Nesse caso, isso bateu, 40 milissegundos e 80 milissegundos, certo? No laboratório, a gente induzia essa paciente estimulando o átrio rápido e induzia a taquicardia. Esse mecanismo de indução se chama atividade deflagrada, ou triggered activity, né? E a melhor forma de fazer a ablação nessas situações de TV sustentada é a gente mapear por precocidade. A gente vai colocando o catéter na região e procurando aonde a gente tem a maior precocidade do eletrograma local em relação ao QRS periférico. Aqui nós encontramos 48 milissegundos, que é excelente. De 30 milissegundos para cima, geralmente funciona, né? Outra maneira da gente mapear isso é usar o mapeamento eletroanatômico. Nesse caso, a gente vai tocando nos pontos com catéter e o ponto mais precoce vai ficar em vermelho ou branco e o ponto mais tardio vai ficar em azul. E aqui a gente localiza mais ou menos a região de onde está vindo e vai refinando isso através de outras técnicas. Quando a gente não consegue reproduzir essa arritmia no laboratório de eletrofisiologia, a gente eventualmente pode colocar o catéter naquelas posições e estimular como se fosse um marca-passo, e comparar a morfologia estimulada com a morfologia da arritmia espontânea. Quando a gente consegue, em 12 derivações iguais, né, que a gente chama de pace mapping perfeito, de 12 em 12, ou seja, se nas 12 derivações é igual à arritmia espontânea do paciente, provavelmente ali vai funcionar, porque essa região ela não costuma ser grande. Como não é uma taquicardia por reentrada, que envolve cicatriz, áreas maiores, é uma coisa pontual e muitas vezes isso funciona. Mas não é a melhor maneira. A gente tem muito mais recorrência da arritmia quando usa esse tipo de critério de pace mapping do que quando a gente consegue usar os critérios que eu mostrei antes, né? Também podemos, nas formas sustentadas, essa paciente tinha o tempo todo essa taquicardia incessante de via de saída, com uma frequência média aí de 120, e também pode evoluir com taquicardiomioptia, né? E depois da ablação ela melhorou bastante, o ventrículo normalizou, né? Raramente a gente pode ter, eu nunca vi, mas tem descrição na literatura de que você faça a ablação acima do nível da válvula pulmonar e não na via de saída do ventrículo direito, né? Situações em que exista músculo nessa região acima da válvula, né? E sempre lembrar que esses pacientes, principalmente quando a gente tem ectopias que venham do lado direito, a gente tem que pensar sempre no diagnóstico diferencial com a displasia arritmogênica do ventrículo direito, né? E as dicas que a gente poderia ter para isso, além dos critérios clínicos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque são muito extensos, mas a gente pode pedir uma imagem, uma ressonância. O eco não é um bom exame, porque a gente só vai ter alterações de displasia muito tardiamente, já com a doença mais avançada, então a ressonância seria a melhor maneira de ver afilamentos, substituição por gordura do músculo, por exemplo, boceladuras, microaneurismas, né? E uma dica boa, quando isso nas formas mais avançadas, né, nas formas iniciais a gente não costuma ver elétrons muito alterados, mas quando a gente vê a presença dessas ondas T invertidas aqui até V3 ou mais que V3, isso é altamente sugestivo, né? A presença de extrasístoles, tanto da via de saída quanto de outras regiões do ventrículo direito, porque a displasia, o triângulo de Kummel da displasia pega a via de saída, a ponta e a via de entrada. Então nós podemos ter ectopias que vêm de outros locais. Aliás, mais de um tipo de morfologia fala a favor de displasia, né? E a gente também pode ter esse sinal, que é a presença da onda epsilon, né? Que mostra uma ativação tardia nessa região por conta da grande quantidade de cicatrizes que tem ali, né? Um critério também muito interessante é o chamado upstroke da onda S, né? Se a gente pega do início do nadir da S até chegar na linha de base, se tiver mais que 55 milissegundos, a chance de ter uma displasia é muito grande. E aqui eu tentei resumir então esses critérios, né? Que a TV idiopática geralmente é uma morfologia só, eventualmente duas, o eixo para baixo, né? Enquanto que na displasia eu posso ter mais de uma morfologia, ou para cima ou para baixo, morfologia variável, né? A duração do QRS costuma ser mais larga quando tem displasia, em ritmo sinusal e também na TV.
As ondas T negativas de até V3 ou mais estão presentes em 50% dos casos da displasia e menos de 4% quando não há displasia. Esse upstroke de V1 a V3 que eu expliquei para vocês, acima de 55 milímetros, também é altamente sugestivo da displasia, né? E também a história familiar pode ser um auxílio no diagnóstico. Esse é um paciente nosso lá do Instituto, mostrando então uma taquicardia ventricular que acelera espontaneamente, muito rápida, sincopal, que vem da parede inferior do ventrículo direito, né? E esse tipo de paciente, evidentemente, que mesmo que a gente faça ablação e tenha sucesso, é uma doença, a displasia, ela é evolutiva, né? E a gente então deveria nesses casos, colocar um desfibrilador para garantir. A via de saída à esquerda, lembrar da presença das coronárias, né? E saber que a gente pode chegar naquela região daquela maneira que eu expliquei para vocês, pelo seio coronariano distal, por exemplo. Só queria mostrar, para terminar, esse paciente aqui, é uma senhora que tinha uma arritmia muito rápida e mal tolerada, né, com essa morfologia, e que vinha, essa aqui é a TV sustentada dela, que vinha lá da região, no final do seio coronário, na parte distal. Quando a gente colocou o catéter lá dentro do seio coronário, a gente tinha esse tipo de sinal bem precoce, e a aplicação eliminou a arritmia completamente. Eventualmente, alguns pacientes podem ter ectopias na região epicárdica. E aí, ou a gente vai tentar entrar nos ramos venosos, né, que é uma coisa um pouquinho difícil, dependendo do acesso, ou a gente pode imaginar que estão na região epicárdica através desses critérios, né, pegando aqui do início do QRS até o pico mais precoce nas precordiais e dividindo pelo total do QRS, a gente consegue um índice que acima de 0,55 já nos sugere que esse circuito esteja na região epicárdica e que eventualmente a gente precise fazer um acesso transtorácico e queimar isso por fora do coração. A última arritmia é a verapamil sensível, que é a idiopática, que envolve o sistema de Purkinje, o septo, tá? O eixo é para cima, negativo, D2, D3, AVF, e ela é positiva em V1, V2 e responde a verapamil. Tá? Então essa é a morfologia, bloqueio do ramo direito com uma onda Q pequenininha, o eixo para cima, muitas vezes a gente pega essa chanfradura na subida da S, né? Esse é o eletrotípico, paciente nosso lá do Instituto, e o circuito ocorre aqui no septo, uma reentrada no septo que vai sair pelo fascículo, né? Então a gente vai procurar sinais de fascículo nessa região, a gente gosta de fazer uma abordagem transeptal para ter mais estabilidade e não ficar batendo no septo, que às vezes a gente não consegue mais induzir depois a arritmia. Aqui então mostrando a presença dos potenciais dos fascículos ali, e quando a gente aplica, a gente consegue fazer a arritmia parar. A gente tem uma recorrência relativamente alta desse tipo de arritmia se a gente não for bem cuidadoso, porque só do catéter bater ali você não consegue induzir mais. É isso, e a partir de agora o André vai assumir com as taquicardias relacionadas à doença estrutural do coração.